Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria e prazer, mais um dia, para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Ok? Se você não conhece esse canal aqui é um canal que vai estimular você a todo dia ler uma porção da palavra de Deus. Nós estamos num desafio de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de janeiro a dezembro nesse ano de 2025. Você topa? Vem com a gente aqui e eu vou estimular o teu coração, vou te ajudar a você ler a palavra de Deus, ok? Vamos rapidamente na introdução, no final eu dou mais recados, porque a porção hoje é muito vasta, eu quero que seja dinâmico e eu quero que o conteúdo fique bem enxuto, ok? A porção de hoje são os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números. Aqui, queridos, a partir desse capítulo 22, o enfoque da narrativa sai da movimentação da história sendo narrada do meio do arraial de Israel, do meio do povo de Israel, da sua peregrinação no deserto, e começa a introduzir um personagem misterioso e contraditório. O profeta chamado Balaão, um profeta adivinho. Balaão era reconhecido profeta e adivinho da região de Midian. O texto demonstra que ele conhecia o Deus de Israel, ok? Conhecia, respeitava, tinha temor pelo seu nome, tanto que ele rejeita, a partir da primeira comitiva enviada por Balaque, rei dos Moabitas, para tentar amaldiçoar o povo de Israel, que estava à entrada da porta ali de Moabe, Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Sendo que a primeira comitiva enviada, Balaão ele consulta o Deus de Israel. E a partir daquela consulta, vamos ler aqui juntamente o versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é um povo abençoado. Ok? Então nós vemos aqui que, primeiro, Balaão consultava a Deus, falava com Deus e ouvia de Deus. E a partir dessa negativa do próprio Deus, Balaão rejeita a comitiva de Balaque. Ok? Sendo que, devido à ganância e o seu coração colocado num benefício próprio, em obter vantagem, Balaão já sabia desde a primeira vez que Deus falou: olha só, não é para ir com esse povo. E vem uma segunda comitiva. E o que Balaão faz? Balaão vai consultar a Deus para perguntar se ele mudou de ideia. Olha só como é que o coração do homem ganancioso é corrompido. Então é como se Balaão estivesse forçando uma barra para quê? Para ter uma resposta de Deus. E Deus ali diz assim: tá bom, Balaão, você vai, mas você vai falar tudo aquilo que eu disser para que você fale. Entendeu? Parece que é uma contradição aqui, não, mas é como se Deus estivesse dizendo: olha só, eu sei o desejo do teu coração, eu sei que você deseja ir até Balaque porque o teu coração é ganancioso. Então quer saber de uma coisa? Então vai, Balaão, pode ir, ok? Só que no caminho nós temos uma das cenas mais icônicas e talvez hilárias da Bíblia. Por quê? Porque o grande profeta reconhecido em toda a região ali de Midian, a região de Moabe ali, ele perde a paciência e espanca o seu jumento por 3 vezes, cara. Olha só, porque o jumento não queria ir no caminho que ele estava guiando, que ele já estava em direção a Balaque, e só que o jumento ele estava tendo uma visão espiritual. Olha só, o profeta, o grande profeta, não estava vendo o que estava diante dele, que era um anjo enviado, um mensageiro enviado pelo próprio Deus, mas o jumento estava vendo. Então quando o jumento via aquele anjo, aquele mensageiro com uma espada, né, desembainhada já, quer dizer, pronto para guerrear, pronto para ferir, ele desviava do caminho e ele foi espancado por isso. E o que é hilário é que Deus ele permite que o jumento falasse com Balaão. E o mais incrível da história é que Balaão não fica assustado, ele continua dialogando com o jumento. Olha que cena icônica, né? E na verdade, o que acontece? Aquele jumento livrou Balaão da morte por 3 vezes. Ali há um diálogo entre o anjo e Balaão, tá? E o anjo dá um recado muito sério para o profeta. Ele diz: ó, vai com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Então, queridos, aqui vamos, para finalizar esse capítulo, vamos para a primeira lição que a gente pode extrair, tá? E que pode ter consonância com a nossa fé. É o seguinte: se já temos ciência da vontade de Deus com relação a algum assunto para nossa vida, ok? A respeito de algum assunto, de algum assunto, de alguma decisão, isso precisa se tornar inegociável dentro do nosso coração, ok? Por quê? Para que, quando nós viermos a receber ofertas,
talvez algo que venha nos beneficiar, mas que vá de encontro àquela vontade de Deus estabelecida para nós, nós precisamos estar posicionados, estar muito firmes na nossa fé, para rejeitar com muita firmeza esse tipo de oferta, ok? Foi exatamente isso que faltou no coração de Balaão. Fica a dica. Queridos de Deus, agora entrando no próximo capítulo, no 23, nós vemos ali que Balaão chega até Balaque, e Balaque leva Balaão a 3 lugares distintos, vou tentar resumir para vocês, e vez por vez, sempre com o mesmo intuito, que era o quê? Era preparar um ambiente ritualístico, um ambiente espiritual, para quê? Para que Balaão pudesse profetizar, ou seja, amaldiçoar Israel. Okay? Então a receita foi sempre a mesma em locais diferenciados. Foram construídos 7 altares onde eram sacrificados 7 novilhos e 7 carneiros. E a partir desses sacrifícios, a partir do momento que se encerravam os sacrifícios, Balaão se retirava para um lugar mais isolado e ali consultava o Senhor. E pasmem, fiquem pasmados. Deus sempre respondia a Balaão. Deus liberava, no caso ali, palavras de bênção e prosperidade sobre Israel. Então Balaão recebia essa mensagem, ia diante de Balaque e relatava de forma profética qual seria o destino de Israel, que era ser abençoado e próspero. Vez por vez, acabou que Balaão, em vez de amaldiçoar Israel, que era o desejo do coração de Balaque, rei dos Moabitas, ele liberou 3 bênçãos de prosperidade diferenciadas diante do rosto de Balaque. Balaque ficou bem chateado com aquela situação. Agora, mais uma reflexão aqui sobre Balaão, que é um personagem muito controvertido e complexo, a qual nós devemos nos atentar para não repetir os mesmos erros. Então, vamos pegar a visão aqui. Curioso é que Balaão não era israelita. Ele, aparentemente, ele era natural de quê? De Midian. Ok? Então ele não está no arraial do povo de Deus, ele não está junto do povo que foi liberto com mão forte do Egito pelo Senhor. Ok? Mas ele conhecia Deus e tinha temor de Deus. E não só isso, ele tinha recebido um dom de profecia. Então Balaão era um profeta. Ok? Ele tinha um canal de comunicação diretamente com Deus e falava com Deus e ouvia de Deus. Olha que coisa curiosa. Ele tinha habilidade de prever o futuro, adivinhação, e era muito conhecido e respeitado na região de Midian e de Moab. Vai pegando o cenário, ok? Portanto, temos alguém com dons, recursos, poder e fama. Mas faltava algo em Balaão. O que faltava em Balaão? Era um coração íntegro perante Deus. Era uma pessoa firme na fé. Ele era vacilante, ele tinha todas essas habilidades, mas ele utilizava essas habilidades em benefício próprio. Então precisamos refletir e pensar um pouco sobre isso, querido, nesses dias. Nem todo mundo que flui nos dons espirituais possui o caráter de Cristo, ok? Pega essa visão. E isso é muito perigoso. Ah, mas aquele pastor, aquele líder, aquela irmã, ela ora, as pessoas são curadas, ela profetiza e tal, etc. Mas quais são os frutos por detrás? Porque ela pode ter apenas um dom. O dom é irrevogável. Deus dá e um dia vai cobrar. Vai tomar contas daquilo que ele entregou no espírito para aquela pessoa. Porém, isso é muito perigoso, porque isso pode acabar enganando o nosso coração. Então, veja bem, Balaão não errava nenhuma profecia, só que ele era considerado como falso profeta. E se você quiser saber mais sobre Balaão, essa figura controversa na Bíblia, você pode ir mais adiante, por exemplo, nos livros de Apocalipse 2, versículo 14, e em 2 Pedro 2, 15 e 16, você vai ver o que Deus pensa a respeito de Balaão, ok? Finalizei esse capítulo, vamos para mais porções. E finalizando a porção desse dia, no capítulo 24, é um capítulo muito lindo. Por quê? Porque praticamente do início ao fim, Balaão é tomado por um espírito de profecia. O próprio Senhor envia o espírito dele e ele começa a profetizar coisas maravilhosas. E todas as coisas maravilhosas que ele começa a profetizar é sobre o futuro de Israel. De início, Balaão contempla o quê? A beleza do povo de Israel. Toda a sua organização, grandeza, cuidado do próprio Deus com relação ao seu povo. Mais adiante, as profecias apontam para quê? Para um domínio de Israel sobre todos os povos da região. Então ali está sendo decretado, está sendo liberado uma palavra de futuro para a nação de Israel sobre aquela região de Canaã.
Canaã. Agora eu quero deixar uma curiosidade para o seu coração, algo muito lindo, que fica por conta do versículo 17. Vamos ler juntos? Diz assim, Números 24, versículo 17. Eu o vejo. Aí Balaão está no espírito de profecia. Eu o vejo, porém não agora. Está apontando para algo no futuro. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Uau, essa palavra é incrível. Balaão, o falso profeta, um homem de coração corrompido, ele tem uma visão legítima e genuína, sabe de quem? Do Messias. A estrela de Jacó, ele aponta para quem? Para a estrela que os 3 reis magos estão vendo e que aponta para o nascimento do Filho de Deus. Olha que incrível. E quando ele fala assim, procederá de Jacó, ou seja, será da descendência do povo de Israel. E Jesus nasceu da onde? Da descendência de Israel. E fala sobre um cetro que vai se elevar, um cetro poderoso que vai esmagar a cabeça dos inimigos. Que cetro é esse, querido? Está falando de um cetro, aponta para um rei. E Jesus, ele foi chamado de o Rei dos Reis. Então Balaão, ele está liberando uma palavra profética sobre a vinda do Messias. Resumindo, Balaão era um falso profeta, mas que não errava profecias. Temos que ter muito cuidado. Era falso devido à intencionalidade do seu coração com que profetizava. Ou seja, ele profetizava com o intuito de receber benefícios, poder, fama e recursos. Ok? Então, nós já falamos muito sobre a índole de Balaão, então temos que ter cuidado, porque nem todo mundo que flui nos dons de Deus, que tem uma palavra abençoada, que ora e cura, que tem palavra de profecia, significa que essa pessoa tem um caráter de Cristo. Então, muito cuidado. Deus abençoe o seu coração. Aqui termina a porção de hoje. Se você achou relevante esse vídeo, se você escutou até o final, é porque você gostou. Então curte esse vídeo, comenta, manda sua dúvida e no link da descrição tem um grupo 100% gratuito de estudo bíblico. Vem estudar a Bíblia com a gente, ok? Com vocês eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus e quero dizer que amanhã teremos muito mais. Shalom!